Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sati Guru Pranatoshmam Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindos todos, desculpa o atraso, mas essa situação da internet vai ser resolvida muito brevemente. Tomara que Ishvara segure a onda da internet para a gente concluir essa classe de hoje. O verso 34 e 35 dá continuidade ao nosso capítulo 4 do Panchadasi, né? No qual nós estávamos analisando, vendo a criação de Ishvara, a criação do Jiva e a diferença entre essas duas sobreposições, né? Então, nós, dando prosseguimento a essa análise, nós vimos a teoria da criação de Ishvara, nós vimos exatamente o modo qual o Jiva também cria, contribuindo a Ishvara, os seus pensamentos, desejos e ações, né? E como o sistema é mantido, né? Através desse processo cíclico, né? De vasanas, desejos, tendências, ações que produzem mais vasanas. O verso 34 diz que um mentiroso disse a um homem cujo filho havia ido a um país longínquo que o garoto, que seu filho estava morto. Embora ele ainda estivesse vivo, foi um erro, foi um engano. Não? O pai acreditou nesse mentiroso, nessa pessoa, e ficou realmente, né, ofendido e sofrido, né? Ele começou a sofrer, porque ele está sofrendo, porque ele tem um valor, um apego ao seu filho, naturalmente, que é natural. Então, essa notícia, né, que é uma notícia equivocada, ela teve um impacto, né, no pai, e se sentiu muito doído, né, muito sofrido. Se, por outro lado, seu filho tivesse realmente morrido no exterior, mas nenhuma notícia chegasse a ele não teria sentido alguma dor, algum pesar, né? Então, veja bem, o filho está vivo, aí chega uma informação que diz que ele está morto, ele sofre, e, por outro lado, uma informação errônea, e, por outro lado, se ele tivesse morto e o pai nunca recebe essa notícia, ele não sofre nenhum pesar, porque ele não sabe, né? Por isso que, às vezes, a gente tem essa expressão que diz ignorance is bliss, né? A ignorância, como é que se diz ignorance is bliss, Alex? A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção, porque se for uma coisa, se for uma circunstância, um parábola da karma, né, uma situação difícil, dolorosa, adversa, é melhor não saber. Né? Por quê? Porque a mente do indivíduo, né, o complexo corpo-mente, ele é constantemente bombardado e impactado pelas informações que chegam a nós. Né? E se as informações são fake news, elas impactam, né? E se as informações forem reais, elas impactam também. Então, no dia de hoje, tem pessoas que dizem, eu não quero mais saber de nada. Entendeu? Eu quero simplesmente levar a minha mente, permanecer focado no Vedanta, porque eu fico recebendo esses impactos e eu não sei mais o que é good news e bad news. Né? Mas ele recebeu essa notícia, ele sofreu, e, por outro lado, ele não teria sofrido, mesmo que seu filho tivesse morto, né? Mas ele não soubesse, né? Não tivesse chegado a ele. Isso para descrever, para mostrar que a causa da dor, a causa desse sofrimento, entendeu?
são as nossas vasanas, né? O modo qual nós interpretamos e lidamos com aquilo que chega até nós, né? Sejam eles fake news ou real news, ou news reais, né? Então, aquilo que chega a nós vai ser interpretado pelas vasanas e a gente só constantemente as vasanas, as informações, as situações, as circunstâncias, os fatos que chegam a nós que sejam contrários aos nossos gostos, né? Nesse caso, o pai, ele tem um amor grande pelo seu filho e ele sofre um pesar profundo, né, com a notícia de que o filho talvez esteja morto, né? Então, isso é para ilustrar o quanto as nossas experiências são os produtos dessas nossas vasanas, que elas recebem os paradakarmas, entendeu? Os paradakarmas, e vão responder, reagir a eles segundo os nossos gostos e desgostos, né? Isso simplesmente para ilustrar num ângulo, usando essa analogia, né? Aí o verso 36, o discípulo diz: essa ideia não priva os objetos, então, os objetos externos, de todo o significado, porque se o mundo dos objetos ele é livre de qualquer valor, se nós experimentamos não os objetos, nós experimentamos as nossas vasanas, nós sofremos, né, com as vasanas, com as experiências adversas e curtimos as experiências favoráveis. Isso significa dizer que o que determina o meu prazer e minha dor são as minhas vasanas que dizem eu gosto e eu não gosto, eu quero e não quero. Então, o objetor, né? Aquele que o objetor diz, pô, mas essa ideia... Aquele que duvida, obrigado, o objetor. O objetor diz, essa ideia é estranha, porque parece que ela priva completamente os objetos de qualquer significado. Se você diz que tudo que eu experimento é somente as minhas próprias vasanas, né? Então não existe nada. Se eu experiencio minhas vasanas, eu simplesmente não quero experimentar mais nada. E a gente sabe que a gente experiencia as nossas vasanas, né? No estado de sonho, nós estamos experienciando as nossas vasanas, literalmente no mundo, no famoso mundo dos sonhos. Nós estamos ali experimentando as nossas vasanas. Mas a gente também experimenta as nossas vasanas quando nós experimentamos no estado de vigília, porque as nossas vasanas vão determinar o modo que eu experiencio aquele objeto. Tá? Porque o mesmo objeto vai ser experienciado de modo oposto por duas pessoas se as vasanas das pessoas forem diametricamente opostas, né? Então, o que a gente está experimentando? A gente está experimentando as vasanas, é isso que esse objetor está questionando, entendeu? Pô, essa ideia é estranha, significa que o mundo realmente não significa nada, os objetos não têm nenhum valor, nenhum significado, porque tudo que eu experimento é minha própria vasana. Será que é assim mesmo? Né? Sim e não. Essas declarações dos Upanishads precisam ser compreendidas, por isso que é importante que a gente faça esse trabalho com um professor, né? Porque senão a gente vai cair em contradição o tempo todo. Ah, mas ali disse que tudo que a gente experimenta é as nossas vasanas. Ali diz que os objetos são irreais, eles não possuem nenhum valor intrínseco, e eu estou experimentando as nossas vasanas. Mas o que são as nossas vasanas sem os objetos que a criaram e mantêm essas vasanas? Entendeu? É um sistema retroalimentado, integrado, no qual a vasana não existe sem o objeto não existe sem a vasana, entendeu? Então, nós estamos experimentando as nossas vasanas, mas nós também estamos experimentando os objetos. Se nós compreendermos esse sistema, se nós neutralizarmos essas vasanas de eu quero e não quero, ainda assim a gente continua experimentando os objetos. Porque os objetos, eles existem, eles fazem parte dessa ordem de realidade aparente, totalmente sob o controle do usuário. Eles permanecem lá. E não somente isso, dentro de mim, eles permanecem e eles possuem um valor relativo, eles possuem um valor utilitário, entendeu? Dentro de Mitya. Né? Então, a única diferença é quando nossas vasanas não estão constantemente perturbando as nossas mentes e fazendo dessa experiência
experiência humana, uma aflição. A gente quer controlar, a gente quer só ver o que a gente quer e evitar o que a gente não quer. Quando a gente compreende tudo isso, a gente neutraliza essa tendência compulsiva, a gente continua experimentando os objetos assim como eles são criados por Ishvara. Mas esses objetos já não perturbam a mente do indivíduo, porque o indivíduo está experienciando os objetos mais ou menos como eles são, nessa ordem de realidade, com esses valores relativos, valores utilitários, mas nada mais do que isso. Eu não estou sobrepondo mais valores que nada mais são do que eu quero ou não quero. Entendeu? Eu gosto ou não gosto. Eu estou simplesmente vendo o lado positivo e negativo que é inerente em qualquer objeto, como James gosta de dizer, né? A vida é um jogo de soma zero. Cada objeto ele possui um plus e um menos, um valor, né? E um desvalor, né? Uma coisa boa a respeito, uma coisa negativa a respeito dele, né? Então, quando a gente vê os objetos assim como eles são, fundamentalmente defeituosos, fundamentalmente limitantes, limitados, entendeu? Inertes, eles não podem realmente mais impactar negativamente a mente como antes dessa compreensão. Né? Mas os objetos, eles têm um significado, sim, eles não são completamente livres de significado. Então, a resposta de Vidyaranya é assim, não é bem assim. Né? Os objetos, eles possuem um significado, porque os objetos externos dão forma às modificações da mente. Então, qual é o significado dos objetos? Eles vão produzir, eles vão aparecer na mente, eles vão ser moldados na mente, e eles vão produzir uma reação dessa mente, e essas reações são as vasanas. Os objetos e as vasanas, eles existem, entendeu? Eles existem como um sistema integrado, exatamente como os dois lados da mesma moeda, ok? Então, a resposta de Vidyaranya é não é bem assim, porque os objetos dão forma às modificações da mente. Ele vai produzir o pensamento e o objeto vai aparecer na mente, os quais criam o mundo mental. Tá? Então, esse mundo mental do Jiva, que nada mais é do que as nossas predisposições, propensidades, quereres, não quereres, gostos e desgostos, eles dependem desses objetos. Se a gente disser os objetos eles não têm nenhum significado, nós estaremos mentindo, porque sem os objetos, a formação das vasanas, elas não ocorrem, e sem as vasanas, os objetos, o mundo dos objetos começaria o que? A se desintegrar, porque o que mantém esse sistema, o que mantém Mitya, esse ciclo, essa roda viva, entendeu? De vasanas que vão mantendo o campo, que vão oferecendo a nós o campo dos objetos com os quais nós nos relacionamos, e vai moldando as nossas mentes, vai moldando o corpo causal cósmico, que vai remodelando esse campo. Então, é um ciclo, é um sistema integrado, e a gente não pode rejeitar ou negar completamente o valor relativo, o valor utilitário de todos os objetos de Mitya, né? Tudo isso dentro dessa ordem de realidade aparente. Tá? Alguma dúvida a respeito disso? O verso 37. Objetos externos podem servir a vários fins utilitários, de modo que não podem ser descartados por completo. Mas o Vedanta está preocupado com o impacto dos objetos na mente do indivíduo, que é a causa do sofrimento. Mas o Vedanta está preocupado com o impacto dos objetos em relação ao sofrimento psicológico do indivíduo, e não em sua utilidade. Então, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que os objetos externos, eles servem fins utilitários. A gente sabe que tudo que existe aqui, ele possui um valor utilitário, entendeu? Qual é a diferença entre o valor utilitário e um valor subjetivo? Um valor utilitário é que cada objeto é a configuração das energias e dos que serve a propósito, entendeu? Cada coisa tem um propósito. Eu não posso dizer que esse mouse, entendeu? Ele não possui alguma utilidade, não possui algum valor, entendeu?
Ah, não, esse mouse ele é sem nenhum valor. Não, ele tem um valor. Sem esse mouse, eu não consigo operar o meu laptop. Né? Então, ele possui um valor realmente, entendeu? Então, essa ordem de realidade, né, essa realidade objetiva criada por Maia e Eduardo, ela serve a um propósito de configurar esses objetos de valores utilitários. Utilitários para quem? E para quê? Para o Jiva humano. O Jiva humano, ele interage com o mundo dos objetos, entendeu? E é através desse campo de interação que ele pode processar purificação, refinação mental e emocional que o conduz ao autoconhecimento e moksha, entendeu? Então, tudo isso, esse mundo relativo, esse mundo utilitário de objetos, né, ele serve ele serve um propósito importante, que é promover esse crescimento, essa elevação, purificação, que conduz ao autoconhecimento. Esse é o propósito desse ciclo, desse mitya, né? Então, esses objetos externos, eles servem diversos fins utilitários. Eles não podem ser negados, rejeitados completamente. O Vedanta está preocupado não com o valor, se ele tem um valor ou se não tem valor, etc. Eles possuem um valor utilitário, eles são experienciados, eles existem, embora não sejam reais, entendeu? E o Jiva, que é uma outra aparência dentro de Mitya, ele precisa dessa interação com os objetos. O Vedanta não está preocupado com essa discussão psicológica a respeito da realidade ou valor utilitário ou valor real desses objetos. O Vedanta está preocupado com o relacionamento entre a mente do indivíduo e os objetos que ocorrem dentro dela. O Vedanta está preocupado em remover a problemática humana chamada sofrimento psicológico, que é uma função, entendeu? Desse gosto e desgosto, o que eu quero, o que eu não quero, entendeu? O Vedanta está preocupado com o impacto que esses objetos causam na mente humana e que produzindo esse sofrimento, essa perturbação, essa agitação. Então, o Vedanta está preocupado em esclarecer, em revelar todo esse sistema dentro de Nitya, de modo que o indivíduo possa compreender esse relacionamento com os objetos e evitar essa problemática chamada a perturbação mental, intelectual, emocional, que é puramente uma função dos nossos quereres e não quereres, gostos e desgostos. Nossos quereres e não quereres é que nos perturbam, porque os objetos, né, todos os objetos, eles possuem sim valores utilitários. Quando a gente diz eles possuem valores utilitários, mas a gente, né, infelizmente, a gente experimenta eles não de modo puramente objetivo, mas a gente experimenta tudo de modo subjetivo. O que significa isso? A gente experimenta todos esses objetos objetivos, a gente experimenta através das nossas vasanas que vão sobrepor valor ou desvalor aos objetos. Porque os objetos eles já não são exatamente o que eles são. Porque uma pessoa pode ver esse e dizer assim, não, esse objeto é bacana, mas eu odeio um mouse preto. Para mim, o mouse tem que ser branco, né? Por exemplo. Vocês estão me ouvindo ou está falhando a minha... Ok. Entendeu? Então, essa subjetividade humana, ela distorce realmente o valor utilitário relativo de cada objeto em que existe em Mitya. A gente precisa compreender, entendeu? De que modo a gente experiencia as nossas vasanas sem rejeitar ou negar o valor utilitário de cada objeto dentro desse processo de crescimento, autoconhecimento e libertação. A gente não consegue crescer nesse mundo sem esse relacionamento com os objetos. Imagina se Deus criasse o mundo, cria o Jiva e fala assim, Jiva, eu vou colocar você num campo onde não existe nada, é você e o vazio, você e a vacuidade. Imagina. Ah, não, Amin, todo mundo já nascendo um yogi, todo mundo vivendo em Nirvikalpa Samadhi, todo mundo experimentando nada, né?
qual o propósito, né? Qual o serviço Ishvara estaria, né, nos possibilitando, se não existe possibilidade de erro, de apreensão e correção da nossa não apreensão através desses ensinamentos, até que a gente consiga crescer e nos libertar desse Maya, né? Dessa projeção, dessa dualidade, né? Dessa tendência de crer que os objetos eles servem realmente o propósito de me resolver, me completar, entendeu? Então, tudo isso requer primeiro, inicialmente, um engano. Os objetos têm que aparecer, eu tenho que me sentir atraído, eu tenho que ficar correndo para lá e para cá, tentando, né, me satisfazer através dessa interação no campo, até que eu desenvolva maturidade e compreensão de saber o real valor utilitário dos objetos, sem querer negar ou rejeitar, ou querer eliminar, entendeu? Saber, não, eles existem dentro dessa ordem aparente, eu, como Jiva, existo dentro dessa ordem aparente, não ajuda a negar, não ajuda a eliminar, não ajuda a querer rejeitar tudo isso, eu tenho que compreender o que pertence aos objetos e o que eu estou sobrepondo como valor adjunto. Sobre a posição de valor, precisa ser removida através da compreensão que essa tendência, né, compulsiva, né, ela vem do corpo causal, são as minhas vasanas, e na medida que a gente vai compreendendo, a gente vai neutralizando essa tendência e a gente vai desenvolvendo uma visão objetiva do mundo, não uma visão subjetiva. Compreende o que é uma visão subjetiva? Dulce, você compreende o que é uma visão subjetiva, Dulce? Professor, eu suponho que seja uma ótica pessoal, a partir das minhas vasanas. Exatamente. Exatamente. É você ver a coisa não exatamente como ela é, mas ver ela totalmente distorcida por causa do seu gosto e desgosto, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma irmã, uma prima irmã de criação, que ela sofre de um problema psicológico, que ela se sente, né, sempre sufocada, presa em ambientes pequenos. Ela não pode entrar num elevador. Se ela entrar num elevador, ela tem um pânico, entendeu? Então, para ela, um elevador é um objeto de experiência muito, muito dolorosa, desconfortável, de pânico, entendeu? E ela vai subindo a pé. Se ela for num edifício de 10 andares, ela vai subir a pé, né? Agora, para uma pessoa, se eu vou com ela para te visitar, aí quando eu vejo o elevador para mim, ainda bem, entendeu? Esse é um objeto maravilhoso, entendeu? Ele vai me poupar de ter que subir a pé e chegar suado lá em cima, né? Então, é o mesmo objeto, mas a minha experiência daquele objeto, devido à minha subjetividade, entendeu? O modo qual me relaciono com esse objeto, que são frutos de impressões passadas retidas no corpo causal, entendeu? Então, no meu inconsciente. Então, o modo que eu percebo é puramente subjetivo. Então, essa subjetividade que sobrepõe valor pessoal aos objetos é que precisa ser compreendida de modo que a gente possa experimentar essa realidade sem pensar que ela é um obstáculo para a nossa satisfação, alegria, paz e contentamento, entendeu? Porque o que faz disso uma perturbação mental e emocional é o fato que a gente sobrepõe um valor subjetivo pessoal e diz, não, isso é bom, isso eu quero, isso eu gosto, entendeu? E aí a gente já está em dificuldade, porque a gente quer muito o que a gente gosta, o que a gente aprecia, o que a gente quer, e a gente, como a gente não tem realmente controle, a gente acaba sofrendo muita perturbação emocional, mental, intelectual, né? Então, isso é claro, né? O Vedanta não está interessado nos objetos que o Jiva deseja. Ele quer liberar o indivíduo do desejo por eles, né? O Vedanta é preocupado não
com os objetos e os valores, se são intrínsecos aos objetos, se são relativos, se são puramente utilitários. Ele está preocupado com o modo qual o jiva se relaciona com os objetos. Se ele se relaciona somente a partir dos seus quereres e não quereres, o que acontece com o indivíduo? Ele vai sofrer muito, entendeu? Por quê? Porque o campo ele não está interessado em saber o que a gente quer e o que a gente não quer. O campo apresenta os objetos assim como eles são, entendeu? Então, cabe a nós compreender esse sistema, neutralizar essa tendência para eliminar toda essa perturbação. É sim obstáculo para o nosso crescimento, para a nossa purificação e compreensão real da natureza do ser, né? O Vedanta não está interessado nos objetos que o Jiva deseja experimentar. Ele quer liberá-lo do desejo por eles. Esse desejo por eles significa da crença de que os objetos possuem um valor subjetivo, porque eu estou colocando valor no objeto, e que eu necessito eles como meio de me resolver e completar. Essa liberdade é libertar pelo desejo dos objetos como meio de me resolver e me completar. Não significa dizer que o indivíduo não tenha nenhum desejo, você não tem mais desejo, no sentido que você já não crê realmente que algum ou qualquer objeto possa te resolver e te completar. Você pode ter umas preferências, mas você sabe que nada vai realmente resolver, né? Porque a única coisa que resolve a mente é essa compreensão que neutraliza esse desejo compulsivo pelos objetos, como se eles realmente pudessem completar e resolver as pessoas. Vocês entendem? A minha Vedanta é simples, a gente tem que continuar tentando esses conceitos e sutilizando e retendo sempre mais firmemente essas compreensões, porque esse é o processo, entendeu? A sobreposição de valor, que nada mais é do que tentar controlar o campo e haver o que eu quero e evitar o que eu não quero. Como se esse esforço, como se o campo realmente pudesse nos suprir essa satisfação que nós estamos buscando. Essa satisfação, ela só é essa profunda compreensão que vai transformar o nosso relacionamento com os objetos. Fundamentalmente, esse desejo pelos objetos, como se os objetos pudessem realmente me completar e me resolver, é a causa de todo o sofrimento psicológico humano. Removendo o mundo. Os versos seguintes dizem que os jivas, velados por Maya, encobertos por essa incapacidade de compreender o sistema, velados por Maya, acreditam que há algo de errado com o mundo e que, portanto, o mundo deveria ser diferente. Diferente como? Deveria ser exatamente como eu quero. Eu quero exatamente como eu quero. As coisas têm que ser perfeitas. Esses versos mostram que o mundo não pode ser movido porque isso não cabe ao Jiva. Ele pertence a Ishvara. Esse mundo ele não pode ser controlado, ele não pode nem mesmo ser removido através do yoga. Porque na medida que a gente suspende as nossas sadhanas, o mundo retorna. E o mundo retorna e, de novo, o yoga vê, putz, eu não tenho nenhum controle sobre o mundo. Eu tenho um certo controle de removê-lo temporariamente, mas aí ele aparece de novo. É como, não, eu quero dormir, eu esqueço todos os meus problemas. Aí, quando você acorda de manhã cedo, o mundo aparece e você imediatamente lembra todos os problemas do mundo. O mundo não pode ser removido porque não cabe ao indivíduo jiva, porque ele é sob a jurisdição de Ishvara. Ishvara cria e sustenta esse mundo. Um outro aspecto que esses versos vão revelar é que o mundo não precisa ser removido para que o jiva se sinta feliz, contento, em paz, satisfeito. O mundo não precisa ser removido. Então,
não precisa ser resolvido? Se o mundo está constantemente me perturbando, né? O mundo é uma fonte de perturbação, eu preciso do mundo. O Vedanta chega para nós e diz, olha, eu compreendo que você está se perturbando, eu compreendo que você pense que você está perturbado devido ao mundo. Né? Não, você está perturbado porque você está sobrepondo o valor subjetivo aos objetos do mundo, na medida que eles se apresentam para você, e você está sofrendo porque eles, em geral, não são controlados, eles são favoráveis e desfavoráveis, favoráveis e desfavoráveis. O tempo todo é assim. Boas notícias, más notícias, entendeu? Boas situações, más situações. Ah, eu me sinto saudável, eu me sinto doente. Eu tinha dinheiro, eu perdi o dinheiro. Né? Eu estava casado, fiquei solteiro. Né? Então, o mundo ele vai se modificando constantemente se nós estivermos vivendo, né, a partir das nossas vassas, dos nossos desejos, a gente vai pensar, não, a única saída é remover o mundo, porque o mundo é o problema. Não, o problema são os meus quereres e não quereres, meus gostos e desgostos. Entendeu? Porque é isso que perturba esse instrumento primário de experiência do Jiva e faz com que as nossas experiências humanas se tornem sofrimentos humanos. Né? Repete, mas claro, né? Cristalinamente claro para todos nós. E o ponto número 3, que esses próximos versos irão rezar, é que o mundo não deveria ser removido para moksha, porque o desejo de removê-lo cria ações e vasanas que envolvem ainda mais o jiva em seu próprio senso de dualidade. Veja bem, a gente pensa que a ideia de remover o mundo através de yoga seja uma solução, ela pode produzir uma solução temporária, do mesmo modo que o sono profundo nos dá uma trégua, né, dessa aflição humana. Né? Mas o que ocorre? Ocorre que mesmo que eu consiga remover o mundo temporariamente, o mundo retorna e eu acabo com o quê? Com uma vassana ainda mais forte por essa experiência chamada remoção dos objetos. Então, eu vou ficar preso numa vassa, num sentido de dualidade, eu e o mundo, entendeu? E preso numa vassa, né? Eu preciso remover, eu prefiro remover. Então, a minha vida vai ser somente um esforço constante de cancelar alguma coisa que não pode ser cancelada pelo Jiva, que é o mundo. Né? O mundo ocorre no estado da vigília, você desenvolve uma vassana espiritual por Nirvikalpa Samadhi, você vai conseguir remover temporariamente o mundo durante esse período de vigília, mas ainda assim, toda vez que o mundo retorna, você vai se sentir limitado e miserável, e de querer não estar fazendo a sua vasta de remoção do mundo, está colocando você sempre mais amarrado no samsara, na dualidade, e que os objetos determinam a minha felicidade. Então, agora que eu compreendi que nenhuma vida eu quero cancelar todos os objetos, mas eu acabo amarrado com uma vassana pela experiência de remoção dos objetos sensoriais, que também é uma forma de objeto, entendeu? É uma experiência, é um objeto de experiência, e eu quero de novo voltar para aquele estado autoinduzido, né, de sono durante o período das minhas meditações. Né? Então, eu fico amarrado na experiência. Né? Isso o envolve, o amarra ainda mais no seu próprio senso de dualidade, no seu senso de limitação, de insuficiência, de insatisfação, né? Inadequação, etc. O mundo de dualidade do Jiva, baseado nessa ignorância, deve ser removido para moksha. Esse é um outro aspecto que vai ser revelado nos próximos versos. O mundo da dualidade do Jiva, baseado nessa ignorância, né? Ele deve ser removido de modo que o indivíduo possa
obter essa libertação do samsara, né? Então, o autoconhecimento é a única maneira de removê-lo. Então, o mundo da dualidade é um único modo realmente de remover essa problemática humana, né? Essa situação desconfortável experimentada por todos os seres vivos, né? Os seres humanos, né? Isso somente é possível. E ele vai remover o mundo? Não. Ele vai remover a crença de que a realidade é dualidade e de que o mundo dos objetos são tão reais quanto eu, o experienciador, o conhecedor, entendeu? E eu preciso deles para me resolver. Então, o mundo não vai ser resolvido no sentido que o mundo desaparece, a ignorância desaparece, então, essa sobreposição desaparece, as vasanas, elas vão sendo canceladas, né? E o indivíduo se liberta, né, extensivamente, gradualmente, desse elemento chamado o sofrimento psicológico humano. O mundo não é real nem irreal. Então, Mithya é um conceito diferente, porque é aquilo que nem é real nem é irreal, né? Aí fala, mas como assim? Ou as coisas são reais ou elas são irreais? Aí o Vedanta vem e diz assim, não, existe outra categoria de coisas, de objetos, que nem são reais e nem são irreais, mas são aparentemente reais, né? Então, existem coisas que realmente são irreais. Se a gente dizer assim, não, eu tenho quase certeza que existe um peixe no fundo do mar com 2 chifres enormes, né? Ou ainda pior, não, eu tive uma visão, numa epifania, eu vi essa borboleta enorme, entendeu? Com 2 chifres gigantescos, né? Então, a gente vai ver essa imagem e vai dizer assim, não, isso é real, é real. Não, isso não é real. Por quê? Porque não existe na criação uma borboleta com 2 chifres, né? Então, é muito claro que uma borboleta sem chifre é real, uma borboleta com chifres é irreal, mas quando nós introduzimos o conceito de Mithya, é aquilo que nem é real, nem é irreal, mas é aparentemente real. Então, o que é aparentemente real? É aquilo que não possui realidade própria, é aquilo que é uma sobreposição naquilo que é a única realidade, aquilo que é somente uma projeção, né, feita por nomes, cores e formas. Então, isso é Mithya, é aquilo que existe, parece ser real, mas na realidade não é nem real nem real. Por que a gente não vai dizer que é totalmente irreal? Por quê? Porque a gente experiencia isso. A gente experimenta Mithya. Não é que a gente pode dizer, não, é irreal. Não, mas uma coisa não pode ser realmente irreal se ela é experimentada por nós, experienciada por nós, né? Então a gente pode dizer, não é bem assim. É real? Não é exatamente real, né? Então vamos ver, o anel de ouro. O anel de ouro a gente diz, é real. Não, o anel de ouro não é realmente real. Por que não é realmente real? Não, porque ele pode ser derretido e transformado em qualquer outra coisa, entendeu? Ele existe, mas ele existe hoje, não existia antes e talvez não existe depois, entendeu? Então, ele é uma sobreposição de nome e forma naquilo que é a sua natureza essencial, substancial, a única realidade a respeito desse anel, que é o ouro, né? Então, nós temos o anel, que ele é aparentemente real, mas a gente não pode dizer ele é completamente real, não. Ele possui uma certa realidade, entendeu? E essa realidade é emprestada a ele pelo ouro, a sua realidade substancial. Então, o ouro empresta ao anel uma realidade aparente que é a forma e o nome dado àquele pedacinho de ouro, né? Então, Mithya é aquilo que não é nem real, do mesmo modo que um anel de ouro não é nem real, ele é aparentemente real.
ele existe agora, como esse nome, essa forma, e amanhã ele talvez não exista. Pessoas vão de novo e de novo, né, nessas lojas para reter o ouro que receberam do passado, são os ornamentos que já saíram de moda, né? Vou lá e vendo por pouco, né? Aí pego o dinheiro, aí eu compro os modelos novos dos ornamentos de ouro, né? Então, esses blocos de ouro, eles vão sendo dissolvidos como nomes e formas, né? Mas a substancialidade, a realidade deles como ouro permanece intacta, né? Mesmo que eles sejam fundidos em outras barras de ouro, assim, não, mas eles fundiram, agora eles têm os posicionamentos viraram um bloco de ouro. Sim, mas qual é o problema? Né? O ouro permanece ouro. O mundo, portanto, é mítia, não é nem real nem real. É aparentemente real. Portanto, você não pode fazer nada para se livrar desse mundo, exceto buscar a compreensão da sua natureza aparente. Buscar a compreensão dessa natureza aparente do mundo. Né? Ele não é nem real, nem irreal. A gente não pode se livrar dele. Né? A gente precisa compreender o status do mundo, o status do universo, como aquilo que é mítia, aquilo que é aparentemente real. Professor? O único modo é buscar conhecimento. O mítia é aparente, portanto, você não pode fazer nada para se livrar dele, exceto buscar o autoconhecimento. A gente tem que ver que existe uma saída do samsara. Sim, quem que falou? Foi a Dulce? Foi. Eu estou estudando, vou fazer uma pergunta. Eu estou estudando o Vedanta há uns 6 meses, e eu sei que a minha pergunta agora pode já ter sido explanada em outros vídeos, que eu estou fazendo bem direitinho, fazendo os outros cursos. Mas como está vindo aqui, eu queria fazer essa pergunta. O senhor disse agora há pouco que o mundo, o campo, é como se não tivesse nem aí para a gente. Eu queria uma lição, uma palavra ou uma lição do senhor para que eu saia do meu ego achando que, por exemplo, eu nem pedi para vir aqui e, no entanto, o campo também não está nem aí para mim. Eu queria uma palavra do senhor dessa ordem, de que de eu descer do ego para que eu me ajustasse nesse sentido de entender que o campo, o todo, eu vou estar sempre... no todo, é o todo, né? O coletivo. Ainda há uns resquícios em mim de querer, o meu ego, né? De querer dizer assim, eu nem pedi para vir e mesmo assim tenho que me adequar, tenho que fazer a entrega, a aceitação a todas essas vássanas, já que eu também não sou executor, que eu não sou fazedor, eu ainda preciso estudar mais para entender sobre esse lance, de eu achar que eu nem pedi para vir e estou aqui e o campo também não está nem aí para mim. Não sei se o senhor entendeu o que eu quis pedir. Eu entendi. Você não tem uma questão, você não tem uma pergunta, você está mais ou menos dizendo, você pode alguma coisa para amenizar ou atenuar esse choque de saber que o mundo não está nem aí para mim, entendeu? E o fato é esse, o mundo não está nem um pouco preocupado com o que a gente quer, não quer, gosta. Tenta os nossos karmas, entendeu? De modo que a gente possa, em nossos devidos tempos, o relacionamento entre Jiva, Ishvara, Deus, Jagat, o mundo, entendeu? Viver, né, dentro dessas leis universais, que pertencem a Ishvara, não pertencem a nós. Nós precisamos nos adequar. Essa palavra adequar é muito importante, se conformar, é parte das qualificações do Vedantino. Adequar e conformar, aceitar aquilo que não pode ser modificado. Que pertence a Ishvara, pertence a Ishvara. E Ishvara nos concede os nossos parabada karmas, que são desenhados sob medida para facilitar essa compreensão nossa, entendeu? A gente vai tentar controlar, a gente vai ter as informações, às vezes a gente fica meio chocado. Por quê? Porque nós, né, vítimas dessa ignorância
cósmica, universal, a gente desenvolve ego infantil, para me satisfazer. Não, a gente precisa crescer, abandonar essas noções infantis, entendeu? E amadurecer. Esse é o processo. Somente o amadurecimento vai permitir a você de não se vitimizar a respeito desse fato que você não é o centro do universo e o mundo não está aqui para te satisfazer. O mundo está aqui para propiciar a você algumas lições que são conduzentes ao seu crescimento, à sua elevação e, em seu devido tempo, ao seu autoconhecimento e à sua libertação. Tá? Então, se você está estudando Vedanta há 6 meses, eu acho que você já fez um grande progresso, porque senão você já teria descido do ônibus do Vedanta. As pessoas sobem, aí elas passam algumas paradas, aí depois elas descem e voltam para o samsara. Então, o fato de você estar ainda entre nós fala muito da sua determinação e da sua crescente maturidade. Isso eu posso dizer com segurança. Tá? Arlindo. Sim, Renato. Então, quer dizer, eu penso pela pergunta da Dulce, que talvez não é que o Ishvara não está nem aí com a gente. Ele já criou as condições ideais e nos colocou dentro né? Então, as condições perfeitas já estão postas, né? A gente que não aceita elas, né? A gente que não aceita. Então, muito bem colocado, dizendo, não é Ishvara. Ishvara não é um jiva, ele não tem preferência, mas ele propicia o nosso Prarabdha Karma, desenha sob medida para um experimento. Significa o quê? Não, você tem que pagar esse débito kármico, você precisa esgotar um pouco de papa, entendeu? Então, essa visão védica, essa sabedoria védica vai nos permitir, né, através da compreensão, de compreender esse relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jagat, o campo dármico. E a gente sabe que Ishvara está todo o tempo, né, através da sua graça, favorecendo o nosso crescimento espiritual. Mas a gente pensa que Ishvara deveria estar ali favorecendo as nossas vássanas. Não, se ele ficar favorecendo as nossas vássanas, a gente nunca vai se livrar do samsara, entendeu? A gente, esse ego infantil, ele pensa que Ishvara estaria aqui para cuidar das nossas vássanas, para nos dar. Quando a gente diz, ele torna de novo, por quê? Ele torna porque ele é latente com desejos, coisas que ele quer realizar, concluir, resolver, né? etc, etc. Ishvara fala, ok, volta lá. Mas não significa dizer que Ishvara vai dizer, ok, te dando um outro corpo para você chegar lá e eu vou te favorecer, propiciar todos os objetos de desejo para você. Não. Ele está dizendo, volta lá, e volta lá, e volta lá, até você compreender que não é por aí. Entendeu? Não é através da busca e realização dos seus desejos. Entendeu? O mundo é uma relação, literalmente falando, é uma relação que serve o propósito de elucidar os nossos intelectos, entendeu? Nosso corpo sutil, e produzir essa maturidade que conduz aos ensinamentos dos Upanishads, entendeu? Do Vedanta. Então, é mais ou menos por aí. Muito legal, Renato. Ok, então nós vimos que o mundo não é real nem irreal, ele é aparentemente real, é como uma sobreposição de nomes, cores e formas naquilo que nada mais é do que as energias e os elementos, né? O desenvolvimento dos elementos a partir das 3 energias. Essa é a matéria-prima do universo. A sobreposição é uma aparência, né? Ninguém consegue se livrar dessa sobreposição de nomes e formas. Se você puder afastá-la... Não, eu pulei. O mundo não é real. A gente só pode realmente, né? A gente não pode fazer nada a respeito de Nitya, nada a respeito dessa sobreposição de nomes e formas, porque ela pertence a Maya e Ishvara. Tudo que a gente pode fazer é buscar o autoconhecimento, a compreensão a respeito dessa natureza aparente. Aí
Essa passagem aqui nos lembra da analogia da cobra e da corda, né? De que modo a gente pode se livrar da cobra sobreposta na corda, né? Nós lembramos da metáfora, da analogia? É uma corda, mas na penumbra, no fim da tarde, a gente vê uma cobra, a gente projeta, nossas vássanas projetam, o nosso medo projeta uma corda, uma cobra. Como a gente vai fazer para eliminar essa cobra, né? Ah, não, se ela for uma cobra venenosa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair o veneno dessa cobra, né? Porque pelo menos que ela não me mate, ela não tem veneno. Então, como é que a gente vai fazer para extrair o veneno dessa cobra, né? Como é que a gente vai lidar com essa cobra agora, de modo que a gente possa, né, se sentir seguro, né? Não existe nenhum modo de lidar com essa cobra, né? Porque a cobra pertence a uma outra realidade subjetiva, aparente, que é uma sobreposição do Jiva naquilo que é uma sobreposição de Maya. Maya sobrepõe, né, a corda e o Jiva sobrepõe a cobra sobre a corda, né? O único modo é compreender a projeção do Jiva e a projeção de Maya e compreender que tudo é somente, né, Brahmana, consciência, né, a minha real natureza. Nada se pode fazer para remover essa cobra. Então, aqui está dizendo, você não pode estudar as escrituras, não pode fazer pujas, cantar, rezar. Nada que você faça irá remover aquela cobra, porque aquela cobra era simplesmente uma projeção da subjetividade humana, né? Ninguém mais pode livrá-lo dela, somente você pode se livrar dessa cobra imaginária. Se você puder afastá-la, se a gente, aqui está falando, se você conseguir afastá-la através da meditação, ela permanece ainda, ela permanece enrustida, como o potencial de reaparecer, porque a meditação vai simplesmente eliminar o vriti, chamado a cobra, né? A meditação vai eliminar aquele vriti, aquele pensamento que projeta essa cobra na corda. Então, eu não vou meditar. Pá, não tem ninguém pode me salvar, a cobra está ali, eu estou aqui, eu vou meditar, eu vou eliminar esse vriti, cobra. Aí, quando eu suspendo a minha meditação, eu olho, a cobra está ali ainda, né? Então, a meditação não vai resolver, porque mesmo que eu remova esse vriti, a cobra está ali, eu removo temporariamente. Ele permanece, né, como semente na forma da minha vassana de medo a respeito da cobra, que eu projeto até mesmo numa corda, né? Então, ela vai permanecer ali nas suas vassanas, como um medo que projeta essa cobra. E ela retorna quando você sair da meditação e, de novo, você experienciar esse vriti, esse pensamento. A cobra está ali, né? Então, nada pode do Jiva, né, que é uma sobreposição, que é uma interpretação que ele faz da realidade objetiva, Vyavaharika Satyam, projetada por Maya, ele vai interpretar segundo os seus medos e desejos, seus gostos e desgostos, né? Somente a compreensão pode remover ou cancelar essa cobra imaginária. O verso 38 continua, né, inicia o desdobramento desses conceitos, tá? A gente vai continuar nesses mesmos conceitos. Se a mente causa a escravidão, ou a servidão, ou a aflição, o medo, né, o sofrimento, a dor, se a mente causa tudo isso ao projetar o mundo fenomenal, o mundo pode vir a desaparecer ao se controlar a mente. Esse é um objetor, e você pode ver que ele é uma pessoa que vem do yoga, do mundo do Samadhi Yoga, né?
Ele disse, a mente é aquela que está causando, projetando valor nesse mundo fenomenal. Esse mundo pode vir a desaparecer se eu controlar a minha mente. Eu controlo a minha mente, aí a cobra desaparece. Né? Então, essa é a objeção dele. Portanto, somente o yoga precisa ser praticado. E não existe nenhum valor ou utilidade para o autoconhecimento. Que história é essa de autoconhecimento? Eu não compreendo isso. Eu compreendo que se eu controlo a minha mente, eu vou pensar positivamente para sempre. Eu vou eliminar o medo, o pensamento, a cobra para sempre. Né? Por quê? Porque eu me tornei um yogi e eu vivo em Samadhi Yoga. Mas o que eu faço quando eu suspendo os meus esforços e aquela Vassana ainda sobrevive, né? Ainda ali viva, apesar daquele intervalo de Samadhi Yoga. Né? Então, esse é o argumento dos yogis em geral. Né? Se o mundo, o Jiva sofre porque ele projeta valor, quem projeta valor é o quê? É a mente do Jiva. Então, eu controlo a minha mente, eu vou simplesmente segurar ela, regular ela, disciplinar ela, você não vai projetar mais. Não? Esse é o esforço, Samadhi, 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 Samadhi. Nenhuma projeção, nenhuma interpretação. Né? Tudo isso, toda essa dinâmica mental. Né? Então, se a mente está causada por causa dessas projeções, eu regulo, controlo a mente e aí eu resolvo o problema. Que história é essa de você precisar do autoconhecimento? Tudo que você precisa é controlar a mente. Qual é o problema? Qual é a falha nesse raciocínio? Existem diversos defeitos e falhas nesse raciocínio. Um deles é que se você controlar a mente indefinidamente, você vai perder a oportunidade de viver nesta ordem de realidade, experienciando os objetos que servem ao propósito de produzir maturidade, compreensão, aprendizagem, etc. Não, eu acho que o fez um erro, ele criou um mundo para a gente rejeitar e negar o mundo. Entendeu? O Ishvara me mandou aqui, não, Samadhi Yoga. Eu não quero experimentar o mundo, eu vou remover o mundo. Né? Como se isso fosse uma solução. Por que não é uma solução? Primeiro porque eu vou perder a oportunidade daquilo que me foi propiciado, segundo o meu karma, o meu Sanchita Karma, que foi mais uma oportunidade de aprender e crescer. Eu não quero entrar nessa escola da vida. Eu acho que Ishvara não tem nada para me ensinar, eu acredito na vacuidade, no nulismo, no nada. Entendeu? Essa é a minha escola. Isso foi um engano, eu voltei para cá por engano. Não, você não voltou por engano, você voltou aqui para compreender o que pertence a Ishvara, o que pertence ao Jiva, e a causa do sofrimento humano é essa projeção, sobreposição, que não requer Samadhi Yoga indefinidamente, mas a compreensão dos mecanismos que constantemente projetam valor subjetivo aos objetos e causam toda essa perturbação mental, emocional, intelectual. Essa compreensão é o propósito da vida e a compreensão através do autoconhecimento, que é o conhecimento da real natureza de Vishwara, Jiva e Jagata, de todos os objetos do campo. Quando você compreende que essa realidade é não dual e que tudo é somente você, a consciência, se compreende, né? Mitya, se compreende, Satya, e essa compreensão conduz ao que nós chamamos de autoconhecimento e libertação dessa ignorância. O yogi, ele vai remover os objetos, mas ele jamais remove a ignorância porque ele não aborda a causa do problema, que é a ignorância a respeito da irrealidade ou realidade dos objetos de Mitya. Ele não entra, ele não quer, ele fala, não. Quando eu abro os olhos, vejo o mundo, imediatamente eu sinto esse desconforto, essa limitação, essa aflição, né? etc. Então, eu não quero. Ele jamais vai abordar a causa, a raiz da problemática humana, entendeu? Que é essas vassanas, esses desejos, né?
E o desejo final, no caso do yoga, é um desejo por remover todos os objetos através do Nirvikalpa Samadhi. Esse é o desejo no qual o yoga permanece amarrado. E, de repente, ele vai voltar praticando Samadhi Yoga, né? Samadhi Yoga por tanto tempo, até que ele compreenda que isso não resolve realmente o problema dele. Então, ele diz, apenas yoga, quando ele fala yoga, ele se refere ao Samadhi Yoga. Apenas yoga precisa ser praticado. Qual é a utilidade para o autoconhecimento? Alguém tem dúvida aqui no grupo, nessa classe, sobre o valor do autoconhecimento como o único meio para resolver essa problemática humana? Alguém tem dúvida? Não ficou claro exatamente? Ou tem alguma coisa mais que a gente possa esclarecer a respeito do autoconhecimento como o único meio para resolver essa problemática humana? A gente pode tentar resolver obtendo sucesso sempre em haver o que eu quero e evitar o que eu não quero, o que a gente compreende que é impossível, portanto, se torna uma fonte de sofrimento. Ou a gente pode tentar resolver essa problemática humana removendo o mundo dos objetos através do Samadhi Yoga. Mas fazendo isso, a gente está adiando o problema, porque a gente não está abordando a causa do problema, que são as vasanas que projetam, né, a cobra na corda. Não, eu não quero saber das vasanas. Eu simplesmente regulo a minha mente para a projeção. Mas esse é um sintoma de um problema. O problema raiz são essas vasanas. Elas precisam ser compreendidas. Esse sistema precisa ser compreendido. E isso é o que a gente chama de conhecimento espiritual completo, conhecimento de Mitya, esse sistema retroalimentado, e de Satya. Somente esse conhecimento pode realmente, efetivamente, neutralizar o poder dessa ignorância cósmica universal, que são essas vasanas que nos compelem a acreditar que a realidade é a dualidade e os objetos eles estão ali para nos resolverem, né? Remover a mente e o mundo não é necessário para o autoconhecimento. Porque a presença da mente e a presença do mundo não nega a existência do conhecedor de ambos, né? Do ser, da consciência. Portanto, remover a mente e remover o mundo que ocorre dentro do âmbito da mente não é necessário. Por quê? Porque a consciência é livre e independente da mente e dos objetos que ocorrem dentro do âmbito da mente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa compreender aquele aspecto da minha experiência humana que é livre e independente da mente e dos objetos que ocorrem dentro do âmbito. Eu sou livre como a consciência e eu sou, né, diz, bound, escravo, ou tem uma outra palavra usada, eu sou um servo, né? Um servo de samsara na medida que eu acredito que realidade é dualidade e os objetos estão aqui para me satisfazer, me tranquilizar, me resolver, etc, etc. Né? Portanto, remover a mente e resolver a mente através do Samadhi Yoga e o mundo dos objetos através do controle mental, né? Não é necessário para o autoconhecimento. Não é a solução para essa problemática e também não é necessário para o autoconhecimento. Por quê? Se a gente remove a mente, o autoconhecimento já se torna impossível, porque o autoconhecimento ocorre na mente. É o intelecto humano que precisa de reconhecer a sua real natureza. Se a gente remove o intelecto e os objetos que ocorrem dentro do âmbito do intelecto, não existe possibilidade de autoconhecimento. Existe possibilidade de Nirvikalpa Samadhi, que não aborda o problema. Você entra em Nirvikalpa Samadhi plenamente ignorante, aí você fica naquele Anandamaya Kosha, naquela paz, naquela não dualidade por horas, e você sai de Nirvikalpa Samadhi, né, igualmente ignorante. Por quê?
entrar naquele estado e sair daquele estado, não abordou a causa raiz da problemática. Muito embora os yogis digam, e eles têm um certo ponto, né? Eles dizem que Samadhi Yoga queima essas vasanas. E ela queima as vasanas, produz uma purificação mental grande, mas qual o problema de Samadhi Yoga? O problema é que o indivíduo ele vai queimando as vasanas por objetos densos e fica amarrado nesse objeto sutil chamado a remoção, ou Nirvikalpa Samadhi, ou a experiência do nada, a experiência da não dualidade. Isso se torna vasana, que não é sinônimo de autoconhecimento e moksha. Muito embora os yogas, quase todo mundo no mundo espiritual apresenta Nirvikalpa Samadhi como a liberação, como iluminação. Mas não é libertação, como Dayananda disse uma vez, a libertação é libertação apesar de Mitya, apesar do mundo. Se você coloca a sua libertação vinculada à remoção do mundo, você já não é livre, porque você depende de um esforço para remover o mundo. A remoção somente é possível apesar do mundo. Vocês compreendem essa distinção muito sutil? A gente depende da remoção, eu tenho que trabalhar, desenvolver uma vasana por Samadhi Yoga, aí eu começo a remover o mundo, e toda vez que o meu Samadhi é interrompido de novo, eu me sinto, né, escravizado pelo mundo, limitado pelo mundo, né? Bound by the world. Eu não sou livre, porque agora, de novo, o mundo apareceu, reapareceu. Né? Remover a mente, o intelecto e o mundo que ocorre dentro da mente. Você pega aquilo para mim, mãe? Caiu. Eu botei lá para pegar um pouco de sol. Obrigado. Remover a mente e o mundo não é necessário para o autoconhecimento, porque a presença da mente e do mundo não nega a existência da sua consciência. A mente ocorre no âmbito da consciência, os objetos ocorrem, eles pertencem a duas ordens de realidades que não se misturam. Né? A consciência é livre e independente, nada realmente pode afetá-la, por isso que é livre. É não dual, é livre, é sempre presente. Então, o que ocorre em Mitya não afeta, do mesmo modo que ocorre dentro desse universo aparente, não afeta o espaço permanece livre e independente. Se começar a aparecer um monte de coisas, aí New York vai crescendo e vira uma metrópole, o espaço está lá, da onde que saíram todos esses cogumelos? Né? Mas o espaço é simplesmente livre e independente daquela selva de pedras. Né? Do mesmo modo, a consciência que pertence a uma outra ordem de realidade, que não é afetada pelos nomes e formas que são sobrepostos nela mesma, né? Ela não é afetada. Portanto, remover a mente e o mundo não é necessário para o autoconhecimento, porque a presença da mente e a presença dos objetos do mundo não obstaculizam, não limitam e não negam a existência do ser. Tá? O ser é sempre presente como aquele que ilumina, revela e conhece esses fenômenos sobrepostos nela mesma. Né? Não nega a existência do ser, o qual está sempre presente como o iluminador e o conhecedor de ambos. É aquele que conhece a mente e conhece o mundo que ocorre dentro do âmbito da mente, aquele que objetiva a mente e objetiva o mundo dos objetos, e essa mente desenvolve uma capacidade de ver o mundo de forma sempre mais objetiva, ao invés de ficar sobrepondo o valor que nada mais é nos quereres e não quereres, gostos e desgostos. Isso pode ser revelado, conhecido, compreendido através da discriminação proposta pelo Vedanta. O verso 38, a aparência do mundo pode ser temporariamente removido através do Samadhi Yoga. Mas a remoção completa das projeções mentais não é possível sem o autoconhecimento.
a aparência do mundo pode ser temporariamente removida pelo Samadhi Yoga. Isso é muito claro, já bem estabelecido nesses últimos, né, desdobramentos. Mas a remoção completa das projeções mentais não é possível sem o autoconhecimento. Então, tem uma questão ali, tem uma palavra ali meia forte, que diz a remoção completa das projeções. Tá? A remoção completa das projeções, na verdade, só é possível através do Samadhi Yoga, do Nirvikalpa Samadhi. Somente o Nirvikalpa Samadhi produz a remoção completa, entendeu? Dessa subjetividade humana, que, de qualquer modo, projeta algum valor aos objetos, né, físicos materiais projetados por Maya e Ishvara, né? Então, a aparência do mundo pode ser temporariamente removida pelo Samadhi Yoga. Na verdade, ela é totalmente problema, mas temporariamente ela volta, né? O mundo volta, né? Mas ela é realmente removida. Mas a remoção completa das projeções mentais somente é possível, não é possível sem o autoconhecimento. Essa frase aqui, esse verso, eu o traduziria de modo um pouco modificado. A remoção da crença de que as projeções... Não, como é que eu iria fazer? A remoção completa, porque não existe remoção completa de projeções. A mente continua a projetar, a projeção é muito extensivamente reduzida, mas o indivíduo ele não acredita nas projeções da mente, entendeu? É como se você vê, apareceu a cobra, não, mas eu sei que a cobra é uma corda, entendeu? Essa tendência de projetar, ela ainda permanece, mas o Yanni, ele não acredita que essas projeções sejam reais. Seria mais precisamente colocado, ok? Porque a remoção realmente é possível somente através do Nirvikalpa Samadhi, mas uma remoção efetiva, eu diria, dessas projeções, somente é possível através do autoconhecimento. Efetiva significa o quê? Mesmo que algumas delas ainda persistam, elas são vistas somente como uma mera sobreposição. Em outras palavras, elas são vistas como uma outra mitya, a mitya subjetiva do jiva, que tende a interpretar ou projetar valor segundo as suas preferências, entendeu? Mas já não mais essas preferências, elas produzem aquela perturbação mental e emocional inerente à experiência do samsara, né? Então, eu diria que a aparência do mundo pode ser temporariamente removida pelo Samadhi Yoga, mas uma remoção efetiva dessas projeções somente é possível através do autoconhecimento. Uma remoção efetiva é possível através do autoconhecimento, porque o conhecimento irá efetivamente cancelar, ou minimizar, ou remover, ou destruir, né, extensivamente muitas dessas vasanas que produzem esse fenômeno chamado perturbação mental, emocional, intelectual. Entendeu? O autoconhecimento é a compreensão de Satya e de Mithya, desse sistema, de tal modo que essa compreensão estabelece a mente do Yanni, não, predominantemente mais clara, mais satívica, de modo que essas projeções extensivamente removidas, e mesmo que elas ocorram, o Yanni sabe, não, isso também é Mithya, entendeu? Mithya é Mithya. Mithya, a criação de Maya, Mithya, a criação da mente do Jiva. Vocês compreendem a distinção que eu estou abrindo aqui nesses comentários? Então, os comentários desse verso diz que, na verdade, a mente não causa escravidão ou servidão. A mente é um refletor inerte. Somente a ignorância faz com que o ser, nós somos, pense que está vinculado aos objetos
que aparece na mente. Então, é a identificação desses nomes, cores e formas que ocorrem dentro desse refletor inerte, chamado corpo sutil, é a identificação ou a crença de que eles são reais, são parte dessa realidade chamada real, né? Não aparentemente real. Então, a crença no valor absoluto de todos esses objetos refletidos no corpo sutil é que causam a servidão. Né? A mente, esse refletor, não causa a servidão. O que causa a servidão é o ser aparecendo como jiva, acreditar nesse reflexo como se ele fosse real e como se ele fosse uma fonte genuína de resolução para essa problemática humana. Então, a crença em tudo isso é que é a ignorância. Então, a ignorância é que faz com que o ser se sinta, né, preso, amarrado, né? Então, essa servidão nada mais é do que a ignorância a respeito da real natureza de Satya e de Mithya, a natureza do Jiva como Satya, e faz com que esse ser pense que ele depende dos objetos que aparecem nesse refletor chamado a mente. Ele pensa, não, eu preciso disso, preciso daquilo, dessas coisas, né, que estão aparecendo dentro da nossa mente. A gente pensa que ocorrem lá fora, aparecem aqui dentro, né, e a gente fica amarrado, preso, vinculado, né, tentando, né, controlar o incontrolável. Portanto, o autoconhecimento não destrói os objetos físicos e nem mesmo os mentais. O autoconhecimento, agora, é interessante isso, o autoconhecimento não destrói os objetos físicos ou os mentais. Então, o que é um objeto mental? É uma memória que eu tenho a respeito de alguns objetos que aparece imediatamente, e é aquilo que eu dizia, essas impressões mentais, emocionais, que tendem a interpretar as nossas experiências de momento a momento. Então, essa é a projeção que eu me referia, que não desaparece. O autoconhecimento não destrói a projeção de Ishvara, os objetos físicos, nem mesmo as impressões deixadas, né, na mente do indivíduo, do Yoni, né, através dessa interação com os objetos físicos que são criados por Maya e Ishvara. Eles permanecem. O mundo, né, essa realidade Vyavaharika Satya, projetada por Maya, a realidade do Jiva, seja ele um samsara ou um Yoni, são as impressões mentais, emocionais, intelectuais. Então, essas impressões, elas permanecem. O que ocorre, então, com o autoconhecimento? Ele, em realidade, ele remove o apego da consciência, né, aquilo que nós somos, esse Jiva que aparece, né, representando a sua real natureza, a consciência, ele aparece como um indivíduo Jiva e ele se sente amarrado, preso, apegado a esses objetos que ocorrem dentro de sua mente. Então, o autoconhecimento, ele vai remover o quê? O apego, a crença de que os objetos que ocorrem dentro de mim sejam reais e que sejam o único modo à nossa disposição para que a gente possa encontrar paz, tranquilidade, felicidade, libertação, contentamento, alegria. Né? Então, é essa crença, né? Esse apego, né, aos objetos é que precisa ser removido. Né? Então, o autoconhecimento é o único meio para remover esse problema, porque é o único meio de remover a crença de que os objetos são reais e que eles são a única fonte de resolução para a problemática do jiva humano. Né? A remoção desse apego, ele conduz ao entendimento de que a mente e o mundo não são reais. Essa é a verdade mais elevada, né? A verdade mais absoluta. A mente do jiva e o mundo, eles são parte dessa ordem de realidade aparente, e é nessa mente, é nesse intelecto do jiva aparente, que a compreensão daquilo que é a única realidade pode ser obtida, né? Pode ser ganha, né? Pode ser compreendida. Né? Compreensão pode ser compreendida. A gente não sabe mais como usar as palavras quando a gente chega no Vedanta. Todas elas são sempre tão limitantes, né? Essas projeções mentais, isto é, essas impressões, esses padrões,
psicológicos inquietantes que obstruem o conhecimento precisam ser removidos para que o conhecimento ocorra, o autoconhecimento ocorra e permaneça firme. Mas os pensamentos por si não precisam obstruir a apreciação do jiva de si mesmo como consciência. Então, um outro ângulo para compreender que essas projeções psicológicas, elas fazem parte de padrões, de samskaras, vasanas, uma constelação de vasanas que vão desenvolvendo esses padrões psicológicos, né, através dos quais nós percebemos o mundo. E muitos desses padrões, eles produzem essa inquietação mental. Então, aqui está dizendo, essas projeções mentais, isso é, os padrões psicológicos, os sanskaras, inquietantes, né? Porque elas são sempre basadas, né, na crença que realidade é dualidade, que eu preciso controlar os objetos e atrair o que eu quero, né? Então, essas projeções mentais inquietantes que obstruem o conhecimento precisam ser removidos para que o conhecimento ocorra e permaneça firme. Então, veja bem, essas vasanas, essas projeções, esses padrões psicológicos inquietantes são aqueles que produzem perturbação e inquietação mental. Então, são aquelas vasanas que conduzem a muita agitação, perturbação, são absolutamente opostas, são obstáculos enormes a esse processo de compreensão, assimilação e reação, né, desses ensinamentos propostos pelos Upanishads, né? Então, essas vasanas perturbantes, esses padrões psicológicos inquietantes, eles precisam, sim, ser removidos para que esse conhecimento possa ser, né, obtido e retido firmemente. Mas os pensamentos em si não precisam obstruir, eles não são capazes de obstruir a apreciação do jiva de si mesmo como a consciência. O problema não é o pensamento, o problema é o tipo de pensamento. Se os nossos pensamentos forem todos eles fundados nessa ignorância cósmica, universal, a respeito da real natureza do universo, a real natureza do eu, se os meus pensamentos foram todos eles fundados nessa ignorância, esses pensamentos são quase sempre inquietantes, perturbantes. Então, qual é o problema? O problema são os pensamentos? Não, são os pensamentos inquietantes, são os pensamentos ignorantes, são os pensamentos, entendeu? Que creem realmente que a realidade é a dualidade, os objetos, né, são é a única saída, a obtenção daquilo que eu quero é a única saída. Então, o problema não é a mente, o problema não são os pensamentos, mas são os pensamentos ignorantes, que é o que compõe 99% de todos os pensamentos que sustentam Mithya, porque Mithya é sustentada pela ignorância. São esses ensinamentos, são esses pensamentos, esses vritis, essas vasanas, todas fundadas na ignorância, é que sustentam e recitam Mithya constantemente. Então, o problema não são os pensamentos por si, são esses pensamentos totalmente fundados na total ignorância espiritual, né? Essa ignorância a respeito da natureza de Satya e a natureza de Mithya, né? E os pensamentos por si não são um obstáculo a essa apreciação e reconhecimento que eu sou a consciência. Por quê? Porque o Jnani, ele continua experimentando pensamentos o tempo todo. Mas existem dois fenômenos que ocorrem na mente do Jnani. Primeiro, é que esses pensamentos já não são vinculativos, já não são compulsivos, entendeu? E mesmo que eles ocorram fazendo algumas projeções de cobras aqui e ali, eles são vistos como meras projeções. Eles não perturbam a mente e eles não destroem o autoconhecimento, uma vez que esse autoconhecimento seja firme, claro e sempre retido, entendeu? Então, você não precisa realmente do Samadhi Yoga, você precisa dizer, não, agora que eu obtive o conhecimento, eu quero remover todos os pensamentos. Não! O pensamento pertence a Mithya, Ishvara, eu. O autoconhecimento pertence a Satya.
Aquilo que ocorre no sonho não impacta a minha vida no estado de vigília. Aquilo que ocorre em Mitya não me afeta como Satya. Portanto, eu não preciso fazer um esforço que literalmente é impossível de remover aquilo que pertence a Ishvara, né? Então, eu não preciso de remover nada disso. Eu preciso de simplesmente educar a minha mente a pensar pensamentos em harmonia com as escrituras espirituais védicas, porque se eu harmonizo a minha mente com o Dharma, se eu harmonizo a minha mente de modo que ela seja educada a pensar, alinhada com essa cultura espiritual védica, entendeu? Então, fala assim, opa, esses são pensamentos, né, que favorecem ainda mais o meu shanti, favorecem ainda mais a minha clareza de autoconhecimento, né, a minha convicção de autoconhecimento, porque minha mente não está mais tão perturbada, mas ainda assim a minha mente pensa, mas ela pensa em harmonia com o Dharma, ela pensa em harmonia com o autoconhecimento. E mesmo que pensamentos negativos ou ignorantes surjam, eles não têm o poder de causar inquietação e perturbação, e muito menos de desafiar o autoconhecimento, uma vez o autoconhecimento tenha sido devidamente internalizado e retido. Entendeu? Então, o problema não são os pensamentos, mas são a qualidade desses pensamentos. Nós precisamos de cultivar vasanas satívicas, vasanas que produzem pensamentos em harmonia com essa cultura, com esse entendimento, com as leis que governam, essa ordem, com Satya, etc. Esses pensamentos eles são conducentes a uma mente satívica, que é a mente que é absolutamente necessária para que esse autoconhecimento possa ser obtido e retido, ok? Todos esses pensamentos inquietantes, eles vão ser obstruções a esse autoconhecimento, a essa assimilação e retenção, ok? Portanto, nós precisamos de cultivar pensamentos e vasanas, pensamentos e ações satívicas, e o melhor modo de promover essas vasanas, ao invés de tentar erradicá-la através do Samadhi Yoga, é através da educação dos nossos intelectos, né? Através desses ensinamentos revelados pelos Upanishads, pelo Vedanta, pelos Vedas. Alguém tem dúvida a respeito disso? Nós estamos simplesmente desenvolvendo uma confiança e uma compreensão sempre mais sólida da única solução para o samsara, para essa problemática do samsara. Entendeu? Que é essa compreensão, que é essa capacidade de desenvolver vasanas espirituais, educar os nossos intelectos de modo que a gente possa pensar e desenvolver vasanas que vão propiciar sempre essa total convicção de autoconhecimento. Arlindo. Então, nós determinamos os pensamentos o problema, os pensamentos ignorantes são os problemas, os pensamentos, né, positivos não são nem muito problema, muito embora a pessoa fique presa no pensamento positivo, mas os pensamentos negativos, conflitantes, inquietantes, são realmente uma fonte de perturbação e inquietação que obstaculiza, né, obstrui o nosso desenvolvimento espiritual. No entanto, como os jivas são rajásicos e tamásicos, eles tendem a ser obsessivos e facilmente se tornam fixados em pensamentos e sentimentos rajásicos e tamásicos, o que compromete a capacidade de discriminação. As projeções de Ishvara, os corpos, os gunas e os elementos não podem ser removidos. Então, o problema nosso qual é? É que os jivas, né, eles são fundamentalmente extremamente rajásicos ou tamásicos. Eu vou contar uma historinha para você, porque eu sei que não vai nunca chegar. Nós estamos em associação com umas pessoas amigas que nós não conhecíamos, mas conhecemos quatro famílias italianas, pessoas que se dizem espirituais, etc, etc.
E quando eu cheguei aqui, eu falei, Vedanta, que interessante isso e aquilo. Os caras têm grana, que você não pode imaginar, propriedades, entendeu? Um paraíso aqui, nós alugamos um desses chalés deles. Eles têm tudo que o mundo material pode oferecer. Né? São pessoas de idade mais avançada, mas você pensa que eles conseguem parar e ficar sossegados? Não, é uma inquietação total. Por quê? A natureza humana, fundamentalmente, é a rajasica e tamásica. Imagina se você tem todo esse punha material e você se diz espiritual, por que você não vai começar pelo menos a meditar, fazer yoga, isso aqui? Não, é Momento que para e quando morre. E ontem a Silvia fez uma piadinha para ele assim, poxa, você não para nunca, cara. Sábado. Você não para nunca, hoje é sábado, você está trabalhando o dia inteiro. E o cara é multimilionário. Ele falou assim, não, quando eu paro só como morrer, agora eu não tenho tempo para parar. Então, essa é a natureza humana. Ou é extremamente rajaka, ou é extremamente tamásica. Alguns são mais ou menos equilibrados, entendeu? Mais temperados. Mas essa natureza dos jivas, rajasica, eles se tornam obsessivos a respeito dos objetos, da ação. Eles são fazedores, executores de ação, eles querem constantemente fazer alguma coisa com as energias dele para desfrutar o resultado dessas ações. E eles não param de inventar encrenca, inventar problema. A última agora tem que construir uma casa nova, muito mais bonita, isso e aquilo, mais dor de cabeça. E os caras já têm mais de 70 anos, você imagina isso? Que loucura! Então, como os jivas são de por natureza rajásicos e tamásicos, eles ficam obcecados, obsessivos a respeito de tudo isso, entendeu? E isso vai fazer o quê? Vai comprometer a sua faculdade discriminativa, sua faculdade, a sua capacidade de contemplar, meditar, estudar. Por quê? Ele é rajásico, ele quer fazer até ele parar. E ele só para na morte. Né? As projeções de Ishvara, os corpos, os gunas, os elementos, não podem ser removidos. Projeções dos jivas, que não criam fortes perturbações, que não criam padrões inquietantes, as projeções dos jivas, entendeu? Não precisam ser totalmente removidas para que o autoconhecimento ocorra. Isso está alinhado com o meu comentário antes, entendeu? Porque existe uma noção, né, que é muito difusa no budismo também, que você tem que cancelar todas as vasanas, todas as tendências, todas as projeções. Não, é impossível. Como eu costumo dizer algumas vezes, não existe 100% pureza. Então, não existe uma pessoa que não seja movida por vasanas e que alguma dessas vasanas sejam ainda um pouco de ignorância misturada com conhecimento. Não existe 100% pureza, porque a mente do indivíduo, o intelecto do indivíduo é constituído pelas três energias. Tem sempre um pouco de rajas que projetam e tamas que velam. Okay? Por isso que a gente não consegue compreender muito bem, né, a natureza de Mithya. Né? Então, as projeções dos jivas, aquelas que não são uma fonte de constante perturbação emocional e mental, elas não precisam ser removidas para que o autoconhecimento ocorra. Tá? Então, no Vedanta a gente diz, a gente tem que converter essas vasanas que produzem inquietação e perturbação em vasanas que produzem contemplação, meditação e clareza mental. Mas não que a gente queira resolver, converter todas as vasanas de modo que a gente tenha uma mente 100% satívica. Não, a gente quer simplesmente criar um meio ambiente, né, relativamente puro e satívico, de modo que essa compreensão a respeito da nossa real natureza possa ser obtida e retida. Mas o objetivo não é purificação total, não é 100% sátiva, etc., etc. Ok? E a gente não precisa de uma mente 100% satívica, a gente precisa de uma mente predominantemente sativa
E, em alguns casos, como eu costumava dizer, um momento de pura sátiva, né? Aquele momento que a ficha cai e você já não tem mais nenhuma dúvida a respeito da sua real natureza, da sua real identidade. Esse verso anterior usa uma palavra completa porque ele não se refere a Nirvikalpa Samadhi, mas ele falava de Nirvikalpa Samadhi, aí ele falou assim, não, uma real, uma limpeza, ou não é limpeza, ele dizia, uma remoção completa, uma remoção efetiva, né? Então, eu não quero enfatizar esse comentário, mas onde é que eu estou? Projeção dos jivas. Não, o verso usa a palavra completa porque em referência, né, ao Nirvikalpa, que era a objeção da pessoa, né? Onde não há qualquer projeção. O Nirvikalpa Samadhi não é necessário para moksha, embora ele queime vasanas, deixando como resíduo uma vasana pelo próprio Samadhi, por próprio estado chamado Samadhi, que é um objeto de experiência, conforme mencionado no capítulo 1. O melhor removedor de objeções é a aplicação, momento a momento, dos ensinamentos do Vedanta à mente, ao intelecto. Então, o melhor modo de purificar, de neutralizar, de minimizar essas tendências rajásicas e tamásicas, entendeu? É a constante, a frequente aplicação desses conhecimentos, dos Upanishads, entendeu? Ao nosso intelecto. Por quê? Porque quando a gente faz isso, nós estamos de novo e de novo queimando vasanas em suas raízes. Porque as vasanas vão dizer o quê? Não, vai, faz isso, pega aquilo, corre para lá, vá para cá, isso e aquilo. E esses ensinamentos, na medida que a gente se mantém em contato com eles, eles vão se tornando sempre mais vivos em nossas mentes, e elas vão neutralizando essa tendência ajática e tamásica, entendeu? De fazer, e vai desenvolvendo uma tendência de contemplar, discriminar e permanecer firme na compreensão da sua plenitude, que não depende do fazer, não depende do haver, não depende do evitar, não depende do decor da vida, né? Então, ele vai queimando vasanas, né, de modo efetivo, né? Por quê? Porque essa aplicação, ele vai o quê? Ele vai neutralizando essas tendências no corpo causal que dizem vai e corre para ver, vai e corre para evitar. É o melhor purificador. Nos nossos textos, de novo, essa frase é apresentada, não existe purificador como o Jnana, como a compreensão. Entendeu? Samadhi Yoga purifica, essas vasanas vão desaparecendo, porque o que sustenta a vasana é o nosso envolvimento com as mesmas, elas vão desaparecendo, mas vão deixando uma outra vasana, que é uma vasana, esse objeto chamado ausência de objeto, Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, essa condição mental. Olha, eu estou vendendo Vedanta hoje no máximo, porque enchendo a bola do Vedanta, né? Eu sei que vocês sabem que eu sou meio fanático, mas hoje eu estou exagerado. Se vocês realmente não comprarem aquela camiseta, a Betânia vai lançar no Vedanta Brasil, a camiseta dizendo assim, eu sou o Vedantino, Vedanta Brasil 2020. Né? Vocês têm que botar a camisa e sair por aí depois dessa... Né? Tamanho M laranja para mim. O verso 40, a dualidade da criação de Ishvara continua, uma vez que o autoconhecimento seja firme. Mas sabe-se que se trata de uma crença e não de um fato. E tudo é isso. A dualidade de Ishvara, essa criação de Maya, ela persiste. Algumas dessas sobreposições do Jiva persiste, entendeu? Mas esse autoconhecimento, quando firme, ele sabe que se trata simplesmente de duas ordens de realidade aparente
Pratibhasika Satya é a projeção de Maya e a projeção do Jiva, Vyavaharika Satya, e eu sou a consciência. Simples, é somente isso. Todo esse misticismo, toda essa fantasia de isso e aquilo. Não, tudo isso é traduzido nessa lógica simples. É isso que é o autoconhecimento. Não é nada místico, não é nada extraordinário. É simplesmente uma compreensão que neutraliza todas essas tendências que produzem inquietação, perturbação mental e emocional. Então, essas dualidades, essa criação de Ishvara, de Shiva, permanece, mas a compreensão de que tudo se trata de uma crença, mas não um fato. Em outras palavras, o indivíduo já não crê, né, nessas projeções de Maya e não tampouco a projeção do Jiva, né, o Pratibhasika. O verso 41, quando a dualidade desaparece, no momento da dissolução do mundo através do Samadhi Yoga, a consciência permanece desconhecida, porque não há um professor nem a escritura para informar o yoga, o Samadhi Yoga, de sua natureza como consciência. Então, um outro ângulo, a gente vai compreendendo essa lógica, né? A lógica da ação e do resultado de uma ação. Quando a dualidade desaparece no momento do Nirvikalpa Samadhi, que a dualidade, sujeito e objeto, desaparece, né? A consciência permanece. A consciência permanece sempre, porque é a única realidade, sempre presente. Ela permanece, mas não existe nenhum modo para o yogi compreender que ele é a consciência. Por quê? Porque o intelecto está suspenso, ele está desativado, desligado. Então, não existe intelecto, não existe escritura, não existe um professor, e não existe nenhuma possibilidade, nem mesmo intuitiva, de compreender Aham Brahmasmi. Eu sou essa consciência totalmente, né, vazia de objetos de experiência, essa consciência, entendeu? Privada de objetos, de nomes, cores e formas, ele é privada até mesmo da mente, do intelecto, dos objetos. Se não tem o intelecto, essa compreensão ela não pode ser obtida, né? A consciência permanece ali, mas ela não pode ser conhecida. Por quê? Porque quando não tem o intelecto, naturalmente não existe nem o professor, nem as escrituras, nem os ensinamentos para informar o intelecto que a sua natureza é experimentando a ausência do mundo, a ausência da dualidade. Essa consciência que nós somos só pode ser realmente compreendida no nosso estado de vigília. E através desse relacionamento entre os Jiva e as escrituras reveladas por Ishvara. E quase sempre com a ajuda de um professor competente. Raramente não sem a ajuda de um professor competente, para os indivíduos altamente qualificados, né? A dualidade significa a distinção sujeito a objeto. Essa é a dualidade primordial. O sujeito e os objetos que ocorrem dentro do sujeito. Esse sujeito aparece como o intelecto humano, o Jiva, né? E os objetos que ocorrem dentro do âmbito do seu intelecto. A dualidade significa essa distinção. O mundo significa a interpretação dos pensamentos provocados pela autoignorância. Olha que bacana. Quando a dualidade desaparece no momento da dissolução do mundo, né? O mundo nada mais é do que o quê? Do que as interpretações desse pensamento eu sou em relação aos objetos que ocorrem. Tudo isso é um produto da ignorância, a autoignorância, ignorância espiritual, a vidya, né? O mundo significa essa sobreposição, né? Essa projeção que o indivíduo, né, coloca sobre as experiências que ocorrem, né, no âmbito da sua
Tudo isso é provocado pela autoignorância. De qualquer forma, a mente e o mundo não precisam ser aniquilados, porque não são impedimentos à consciência. Então, o mundo não é um problema. Que crer que o mundo seja real e crer que ela depende se realizar, satisfazer, etc, etc. Mas o mundo não é um problema. E, fundamentalmente, a mente não é um problema. A mente governada, operada por total ignorância espiritual é o problema. Então, o problema é da mente ou é o do conteúdo da mente? O problema é uma mente que está sendo alimentada, operada, governada, gerenciada por todos esses pensamentos materialistas, rajásicos, tamásicos, ignorantes, adármicos. Essa é uma mente que vive em constante aflição. E aí o que ocorre? A mente, ela vira o vilão da história. E no mundo espiritual, todo mundo pensa, tem que destruir a mente, tem que remover a mente. E ninguém se dá conta que a única coisa que precisa ser feita é educar a mente. A mente não é o problema. E você vê esses círculos espirituais, todo mundo falando não mais, não mente. Vazio, silêncio, mind, presença. É tudo ignorância. O problema é a ignorância que está operando aquela mente, operando aquele intelecto. Essa ignorante precisa ser removida, neutralizada, cancelada e substituída por conhecimento. O único remédio, o problema é a ignorância, e o único remédio para resolver esse problema da ignorância é o quê? O antídoto para a ignorância é o conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento que nos foi revelado, né, pelo Lord Ishvara, pela consciência, né, a respeito da real natureza de Satya e de Mithya. Essa é a única solução, é o conhecimento que nos foi revelado pelo Lord Ishvara. Portanto, o mundo não é um problema, a mente não é um problema, uma mente governada, nutrida, operada, mantida por essa ignorância é que é o problema. O verso 42 é muito bacana, eu vou só ler ele, que eu vou almoçar agora. O mundo da dualidade, criado por Ishvara, precisa ser entendido como uma ajuda. Hoje o Renato levantou esse ponto. O mundo da dualidade, criado por Ishvara, ele precisa ser entendido como uma ajuda, não um obstáculo. Ah, não, eu sou puto da vida com o Ishvara, por que ele criou dualidade, colocou a gente amarrado no samsara, nessa ignorância linda, maravilhosa, inteligente, que nos atrai, que nos seduz, e eu fico vinculado e preso, e eu quero o que eu quero, quero o que eu não quero o que eu não... Por que isso é sacanagem, Ishvara? Você parece ser, né, o James tem uma palavra, como é que ele diz? Um perverso, né? Perverted, né? Por que você cria um labirinto tão difícil para a gente sair, né? Essa coisa tão atraente como a dualidade, todos esses objetos, entendeu? E vela da gente a compreensão da nossa real natureza, e a gente é totalmente escravo do samsara, né? Isso é sacanagem, Ishvara, né? Aqui esse verso ele diz assim, não, você tem que entender bem. Tudo isso é uma graça de Ishvara, é uma ajuda, não é um obstáculo, não é para amarrar a gente no samsara. Não é um obstáculo para a sabedoria não dual. Além disso, a criação não pode ser destruída. É melhor você deixá-la como é. Se você tem um problema com a criação, get over it. Né? Compreenda que aquilo ali pertence a Ishvara, entendeu? Não tem nada que você possa fazer, e comece a compreender que esse Dharma Field, essa situação onde a gente vive, entendeu? A gente não sabe qual foi a motivação de Brahman, de Ishvara, para projetar
esse universo, mas o fato é que a gente está aqui, nós somos co-criadores, no bom sentido, a gente constantemente está fornecendo as nossas vasos do campo, né? Campo macrocósmico, né? Então, nós estamos. O fato é que a gente está aqui, não tem nada que a gente possa fazer, Nirvikalpa Samadhi não é a solução. É melhor a gente aprender a conviver em Mitya, essa ordem de realidade aparente, né? E deixar de lado, deixa estar, Mitya existe, o mundo existe, a projeção existe. E você tem que desenvolver a compreensão de que tudo isso é do que uma escola que nos propicia o desenvolvimento, né, de algumas compreensões que vão desenvolvendo essa maturidade espiritual, que parece ser o propósito dessa criação, que não é, né, exatamente compreensível, né, as motivações, né? E aí tem aqueles que dizem assim, não, o Brahman estava se sentindo muito só e resolveu criar a pluralidade, né, diversidade. Agora sim, agora eu apareço como Jivas, entendeu? Existe essa força que projetou tudo isso e eu posso me divertir, né? Mas esse jogo de diversão, ele se torna uma trápula, né? Uma armadilha que aprisiona a consciência que nós somos no samsara. Por que que Maya, por que né, Brahman propiciou todo esse poder a Maya? Ninguém vai saber, mas o fato é que existe e que já que a gente está aqui, a gente tem que saber olhar para o mundo, o nosso meio ambiente, as nossas circunstâncias, como uma escola que nos permite a saída dessa condição chamada samsara. Right? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody. A gente se vê aí no Facebook e na semana que vem, né? Permitindo. Beijos e abraços, um bom resto de domingo para vocês. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma dica aí, uma dica para quem tiver interesse, na seção arquivos tem um texto que a Betânia publicou, chama Meditação ao Amanhecer, do Swami Dayananda. Tem tudo a ver com o que nós vimos na aula de hoje. Vai ser muito proveitoso, tá? Vale a pena. Meditação ao amanhecer. Isso aí.